tarde. Abra sua Bíblia em Marcos, no Evangelho que escreveu Marcos. Capítulo de número 8. Vamos ler a partir do verso 30. Certo? São 4 versículos. São 5 versículos. Como é extensivo, eu vou fazer uma leitura verbal e vocês me acompanham mentalmente para absorvermos melhor o texto. Diz assim a palavra de Deus: advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ele fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto lhe impunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou e, fitando aos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e quem quiser, pois salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Primeira pergunta de Jesus: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Eu queria que você repetisse comigo esse último versículo, essa última pergunta das 2 perguntas que Jesus fez aqui. Diga assim: que daria o homem em troca de sua alma? Repita de novo: que daria o homem em troca de sua alma? Podem sentar todos. Queridos, uma leitura um pouco extensiva, lemos 6 versículos ou 5 versículos aproximadamente, onde narra a história de Jesus conversando com seus discípulos em um dos momentos que está escrito por Marcos, narrado por Pedro. Foi um momento que marcou um tanto a vida do apóstolo Pedro. Nesse momento, um discípulo de Jesus, pois os evangelhos são as mesmas histórias, vista de uma visão ocular diferenciada. Temos 4 evangelhos, onde narra o nascimento, a vida, o legado, a morte e a ressurreição de Cristo. Os 4 evangelhos foram escritos por 4 homens diferentes, 3 sinóticos e 1 não sinótico, pois um evangelho é o evangelho de João, é um evangelho que foi escrito por ele próprio. O próprio viu a história e ele mesmo escreveu ela. Por isso que é um livro mais teológico, mais aprofundado. Ele já começa iniciando falando sobre o verbo e refutando qualquer ateísta, dizendo que quem não acredita na Bíblia não acredita em Deus. Então, nesse evangelho de Marcos, que foi escrito por Marcos, mas Marcos não foi moço de Jesus, Marcos foi moço de Pedro. Há quem convinha e há pessoas que acreditam de que Marcos tinha parentesco com Pedro, pois as pessoas próximas da época eram os familiares. Barnabé era também primo de João Marcos, e outros historiadores alegam que era o tio de João Marcos. Na verdade, eles vivenciariam uma cristandade no meio da família, de um a um se convertendo e cada um levando Cristo ao conhecimento de todos.
E o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, mas narrado por Pedro, a quem acredita que Pedro não escreveu, pois Pedro não era versado em letras indoutos, como diz em Atos dos Apóstolos. E há quem diga que Pedro pediu para Marcos escrever o Evangelho. Um Evangelho resumido, direcionado à igreja de Roma. Nós percebemos que esse momento, ele foi um momento muito confrontado a Pedro. Foi algo que confrontou a Pedro. E as melhores mensagens que nós podemos escutar não são as mensagens de barulho, é as mensagens que nos confrontam, é as mensagens que nós saímos do culto dizendo a nós mesmos: rapaz, eu preciso mudar. Quando nós saímos do culto pensando de que vale a minha alma e em que eu darei para trocar nela, aí sim você sai refletindo, esmiuçando, pensando, analisando, revisando e aplicando ela em nossas vidas. Nós temos uma vida, nós somos mordomos da nossa vida, e Deus, quando nós deixamos, é que nos guia. E este texto mostra os discípulos muito eufóricos, muito seguros, sem ter nenhum tipo de sentimento apressivo. Eles estavam ao lado de Jesus e eles estavam nos momentos mais auge de Jesus. E qual é o momento mais auge? É quando eu sou um agente emergente de um milagre. Quando eu sou um agente emergente de milagre, eu consigo notoriedade. Jesus, no início do seu ministério, ele, quando chegou na sinagoga, que disse que as profecias de Isaías se cumpriam naquela hora, que eles diziam assim: ele não é o filho de José, e queriam apedrejar ele. Quando recorreram à família de Jesus, a Bíblia nos conota e nos informa de que a família de Jesus queria interpretar que não dessem ouvido a ele, como que ele tinha um problema psicológico. Logo, quando Jesus, como itinerante, começou a pregar nas regiões da Galileia, ele começou a ter notoriedade. E o que é que acontece com a notoriedade? Logo vem a fama, seja de uma forma provocada ou não provocada. Quando acontece a fama, os seguidores seguiam Jesus. Foi assim nos 2 milagres que ele fez. Logo antecedendo este texto, temos a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus, ele tinha notoriedade, e o texto nos informa que ele próprio fala com o discípulo: não posso despedir essa multidão vazia. Ele ainda diz assim: tem alguns dele que veio de muito longe e vai desfalecer voltando o caminho. Quando Jesus começa a ter notoriedade, os lugares que ele frequenta e que ele ensina, não dá para compor a multidão que cerca ele. Aí o que é que acontece? A família de Jesus começa a entender que Jesus não era um menino que tinha problema psicológico, e começa a entender que ele era realmente um Jesus que pelo menos seria um profeta. Sua mãe conhecia sua história. Sua mãe recebeu os 3 presentes dos magos quando ele nasceu em Belém, e a sua família começou a cercar ele. O que é que a Bíblia diz? Que a família de Jesus estava do lado de fora da casa e a casa estava cheia. Aí o que é que acontece? A família manda recado para Jesus, dizendo a Jesus que a tua família está aí fora. Aí só agora dá para entender, porque quem nos vê plantando não quer estar perto da gente. Mas quando a colheita está chegando, os arbustos estão aumentando e os frutos vão ser lucradores, no instante chega alguém para se sentar do nosso lado. Mas sabe o que eu quero dizer hoje? É que quem acreditou em você na hora de plantar, vai também poder usufruir da colheita que Deus tem preparado para você. É o que acontecia com Jesus. Só que essa notoriedade fascinou corações dos discípulos, porque ser humano é complicado. Tem ser humano que não pode receber um elogio.
Tem pastor que Deus proíbe ele de elogiar algum irmão na igreja. Está aqui o nosso pastor e conhece muito bem disso. Porque existem elogios que têm duas condições a efetuar em quem recebe o elogio. O elogio que constrói e o elogio que desconstrói. Eu posso até falar destrói, não que o elogio destrói, mas que a pessoa que recebeu o elogio não teve maturidade para receber elogios. Tem elogios que infelizmente não consegue deixar o irmão querendo mais, ele já se acha melhor. Tem pessoas que não podem ser elogiadas, porque ele entra no culto servo e sai Senhor. Ele começa e sobe no altar para pregar a palavra como humilde e sai como um Indecas do Takayama dos tempos da era dos pregadores. Tem gente que não pode receber qualquer elogio qualquer hora, porque infelizmente a maturidade não alcançou a sua mente e não podou os seus pensamentos. Sabe o que é isso? São pessoas ainda que precisam amadurecer na vida, e esses elogios fazem a cabeça mudar. Jesus chamou 12 discípulos, a maioria era pescador. André era pescador, Pedro era pescador, e dentre eles nenhum foi fariseu. Vieram das regiões da Galileia. O próprio Jesus veio de Nazaré. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa? Entre os discípulos, só 2 que são diferentes dos galileus. O primeiro é um zelote, que é Judas, e o segundo é um publicano, que é Levi. Publicano era conhecido como ladrão. Eu acredito que quando Pedro perguntou a Jesus assim: Jesus, quantas vezes temos que perdoar? Perguntou a Jesus isso olhando para Levi, para Mateus: quantas vezes temos que perdoar? 7 vezes? Aí Jesus disse assim: não, perdoa 70 vezes 7. Eu acho que com a mente pequena, ele começou a calcular 70 vezes 7, quantas vezes ele teria que perdoar. Então havia um publicano e havia um zelote. O que era um zelote? Era um partido político que existia na época e se fortaleceu quando Roma sitiou a cidade. Jesus vivia ao lado de 4 grupos religiosos complicados e 2 grupos políticos muito complicados. Os primeiros grupos políticos eram os essênios, e os zelotes eram aqueles que queriam tomar a força. Quem participou da escola dos zelotes, eu acredito, pelas escrituras, foi Barrabás. Só que ele era a banda podre do grupo, porque em todo canto tem que ter um podre. Aí um dia eu perguntei a Deus: Deus, por que joio e não só trigo? Porque sem ter joio não dá para diferenciar entre trigo e joio. Tem que existir o mal para o bem ser valorizado. Tem que existir o errado para o certo ser valorizado. Tem que existir quem não tem para quem ter realmente fazer com quem não tem procurar ter. E é isso o estímulo da vida. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é pouco. Nessa tarde de consagra candeias, Jesus te trouxe essa tarde aqui para te dizer assim: eu tenho lugares altos para ir pegado na sua mão. Olha para o seu irmão e Deus tem muito com você. Diga assim: Deus tem muito com você. É por isso que tem pessoas que ainda não foram abençoadas com determinadas bênçãos, porque infelizmente a bênção já está preparada. Olha para o teu irmão e diga: a bênção já está preparada. O carro novo já está preparado. A casa própria já está preparada. O apartamento em Nova York já está preparado. Mas você nem aprendeu a falar inglês ainda. Você quer ser um estudioso da palavra, mas nunca procurou o hebraico, o grego. O que é? Você quer ser pastor, mas não quer pegar num peso. Se você quer ter vida consagrada, te prepara, porque a bênção já está preparada. Meu Deus do céu. Amarachurinica na manaia. Eu creio que a bênção está preparada. Você crê que a bênção está preparada? É isso que acontece conosco. Os discípulos não estavam preparados. Sabe o que é difícil, irmãos? Muitas pessoas não se preparam pelo fato de não saber.
a dimensão do que Deus tem preparado para a vida dele ou para a vida dela. Isso é notoriedade. Tem gente na igreja como cego em tiroteio. Tem gente na igreja que não sabe se fica ou se sai. Não sabe se faz parte ou não faz parte. Não sabe se consagra ou não consagra. Hoje foi um dia com Deus. Tem gente que ainda não sabia se era para estar hoje num dia com Deus ou se não era para estar. Para você ter ideia, essa difusão de pensamento gerado pela imaturidade fez com que os discípulos olhassem Jesus da forma errada. E sabia que nós olhamos às vezes Jesus da forma errada? Os discípulos olharam para Jesus e viu Jesus entrar na cidade, e o que traziam para Jesus fazer, Jesus fazia. Eu acho que Judas olhou e disse assim: pronto, esse Jesus é uma firma terceirizada para a gente. A gente traz o problema, fica famoso e ele faz o milagre. Para outros, Jesus é mercadoria por aí. Só porque descobriram que o nome de Jesus tem. Aí o nome de Jesus abre portas. O nome de Jesus faz coisas grandes, faz pessoas prosperar. Pegaram o nome de Jesus e usam o nome de Jesus, porque sabe que esse nome tem. E que quando se leva a qualquer público ou qualquer grupo religioso, pois a palavra religião significa em latim ligar a Deus. Quando você traz um grupo a se ligar a Deus, aí você usa o nome de Jesus e a coisa acontece. E alguém diz assim: venha para aqui ou venha para ali. Mas o nome de Jesus, ele abre as portas para todos aqueles que crê. Só não abre a porta para o pecado. Só não abre a porta para o desmerecimento. Lá Jesus dirá: eu não vos conheço. Evangelho é seriedade. Evangelho é vida consagrada. Sem consagração é impossível ver a face de Deus, porque somos carne, comemos carne e farinha, vivemos vidas seculares, mas temos que entender de que a nossa mente tem que estar mergulhada no rio de Deus, porque Deus é como o rio. Deus é como o rio. E tem pessoas que estão no rio, estão tomando banho no rio, mas estão tomando banho de cuia, porque não tem coragem de mergulhar. Aleluias. Enquanto eu estou pregando, alguém está dizendo assim: o que é que ele está querendo dizer? Olha, vê só, o rio é de Deus. Se você está no rio com água aqui, você pode dizer a todo mundo: eu estou no rio, eu sou crente. E alguém vai dizer: realmente ela está no rio. Mas tem outros que estão com água aqui, mas lá no fundo do rio tem outros que estão com água aqui, e tem outros que estão com água aqui. E quem está no fundo, quem é que aparece no rio, irmãos? Só há quem é a cabeça da igreja: Cristo. É por isso que tem muita gente fantasiada nos cultos. Por isso que tem muita gente no evangelho vivendo na beira do rio. Mas quando você se afunda, meu filho, você não aparece. Quem aparece é a cabeça. Quem aparece é Jesus. É o dono do rio. É o dono da graça. É o dono do livramento. Aí você não aparece. Você não é nada para estar aparecendo. Eliseu disse assim: Naamã, vai lá no rio Jordão. Mas Damasco é mais limpo, mas vai no Jordão. Por quê? Porque está no fundo, entra na contrariedade das nossas vidas. Está no fundo, é dar tapa na minha própria cara. Entrar no rio, descer da vergonha e dizer: agora Jesus, é eu e o Senhor e eu. Aí sabe o que acontece? Você pipoca, você acende, as agendas começam a acontecer, a igreja começa a prosperar. Sai da frente, cão, demônio, Satanás, Exu, caboclo, guia, orixá. Ninguém vai com você. Por quê? Porque na sua vida quem aparece é Jesus.
Catuca teu irmão, pergunta: quem está aparecendo na tua vida? É o teu vestido bonito? É o teu terno importado? Pergunta a ele. O que é que está aparecendo? É o teu broche dos Gideões missionários da última hora? Tem tanta gente que estava na beira do rio e o escândalo está nas portas aí. Sabe por quê, irmão? Porque um não ganha mais, e quem não ganha não quer ficar na desvantagem. É porque eles estão envolvidos com as coisas dessa terra. Mas quem está no verdadeiro rio de Deus, ele não aparece. Quem aparece é Jesus na vida dele. Olha para o irmão e diga: sai da beira, irmão. Diga a ele: sai da beira, viu? Diga: ele está com medo da água, é? Você é bode ou ovelha? Porque na chuva a ovelha sai. Até para ir para a morte a ovelha vai calada. Mas bode não gosta de chuva não, irmão. Bode começa assim a cabrunhar, porque a chuva bate nos olhos dele, ele fica agoniado. Tem gente que é assim, não gosta de água. E eu gosto da água, porque a água é Deus. Porque a água é a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Os discípulos estavam caotizados, porque pensavam que Jesus era um cheque pré-datado. Disseram assim: Jesus é um cheque pré-datado. Esse Jesus aí resolve tudo pra gente. Jesus curou o cego, botou lodo nos olhos dele e disse assim: vai para casa. Não deixou entrar na aldeia, vá para casa. Porque Jesus estava entendendo de que os discípulos e a multidão que cercava ele estavam apaixonados pelo milagre. Estavam fascinados pelos milagres que aconteciam por meio das mãos de Jesus. Jesus manda o homem embora. Jesus entra na aldeia. Eu acho que André ou Pedro toca nele: cadê o cego? Foi curado e foi embora. E um olhou para o outro: por que foi embora? Porque se Jesus quisesse que ele virasse notoriedade, trazia ele. Ou Jesus trazia ele para que o reino de Deus fosse evidenciado por sinais e ia embora, como sempre ele fez. Os discípulos dizem: vem bomba aí. Jesus olha, percebe que a multidão está com fome, chama os discípulos e bota o problema na mão dos discípulos. Porque é isso que acontece com a sua vida e com a minha vida. Às vezes a gente se acha tão demais que Deus faz um teste com a gente. Ele bota o problema na tua mão. E aí, resolve aí, a multidão está com fome. Aí sabe qual é? A resposta da gente é imediatista. Não tem padaria aqui, Jesus. É assim ou não é? Jesus olhou, disse: tem não, tem não. Jesus olha para eles e pensa, eu acredito, a Bíblia não revela, diz assim: homem de pouca fé. Mas o que é que vocês têm? Vocês não têm uma panificadora? Vocês não têm um padeiro para fazer um pão nessa hora? Mas o que é que vocês têm? Olha, tem alguns pães aqui. Mas aí, o cara que pensa que sabe, que pode, que prega, que é o cara, às vezes tem 7 pães e o que ele tem, ele nem sabe o que é que pode ser usado para a obra de Deus, irmãos. É porque às vezes o elogio, às vezes a autoestima excessiva faz a gente esquecer de lutar com as armas que nós temos. Aí queremos lutar com as armas dos outros. Estamos no século que não precisa estudar, não precisa ir para a Arábia feito Paulo, fazer um seminário com Cristo 3 anos. Não precisa ir para Jerusalém, ser rejeitado pelos próprios discípulos. E Deus dizia a ele: sai daí. Ele dizia: mas eu sou o mais sabido de tudinho. Ele disse: mas saia daí. Você vai pregar para o gentio. Mas os discípulos são galileus. Eu sou policrota, eu tenho cidadania romana, sou um bom fariseu. Mas saia daí. E sabe o que é que acontece? Paulo, com todo estudo, com toda a classe, quando saiu, a igreja crescia. Tem coisa pior para um pastor. Eu sou pastor de igreja, por isso que eu estou falando isso, de a gente sair, pastor, e a igreja crescer. Você já pensou? E para onde Paulo foi? Levaram ele, deportaram ele, levaram ele para Tarso. Sabe onde é Tarso? A cidade onde ele nasceu. Sabe o que é que Cristo quis dizer com ele? Olha, Paulo, tu pode saber, tu pode entender, tu pode pregar, tu pode ser melhor do que os outros, mas primeiro, para tu pregar, para tu ser apóstolo, para eu te preparar, para tu sofrer, para tu ser crente, ser pregador, ser itinerante, pregar muito, tu tem
tem que pegar na minha mão e ir para a cidade onde tu nasceu, para tu se lembrar que antes de tu ser pregador, de tu ser itinerante, de tu ser um poliglota, de tu ser um estudioso, de tu ser um doutor da lei, tu vai ter que se lembrar que tu era um menino de calça curta que queria aprender os preceitos de Deus. Quem quer aprender com Deus aqui, dá um glória para Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Solta aquele hino daqui a pouco, viu? Eu tenho 2 minutos, estou encerrando agora. Escuta o que eu vou dizer a você. Não quero ensinar Deus a trabalhar. Você vai perder tempo. Se coloque na posição que Deus quer trilhar para você. Você vai bater cabeça. Você vai perder tempo. Vai nadar no seco. Vai ficar sem tomar banho. E quem não toma banho fica o quê? Fica o quê? Porque quem não toma banho da graça é envolvido no pecado. Porque o pecado não está dentro do rio. O pecado está na praia. Meu Deus, que negócio é esse? O pecado, aleluias, o pecado não pode te envolver. Olhe para o seu irmão, aponte para ele. A hora da carapuça agora. Diga ele assim: o pecado não tem poder sobre você, desde que você entre no rio. Está faltando isso. Está faltando acabar com esse amostramento. Voltar com essa elite. Olha, sabe quem era elite? Tinha 4 grupos com Jesus. Só para encerrar agora, 4 grupos. Era fariseu, escriba, sacerdote e saduceu. Os saduceus e os fariseus não estavam muito bem. A gente pensa que eram irmãos, tem nada a ver. Escuta só, os fariseus eram a elite do templo. Aquela elite, sabe, só ele ora, só ele, sabe, só ele jejua, só ele prega, só ele é bom, ninguém presta, mensagem nenhuma Deus opera. O fogo está pegando e ele diz assim: não é porque ele é animador, não, animador é ele. Porque quando ele anima, as pessoas ficam animadas. Mas quando Jesus renova, as pessoas são transformadas. E o verdadeiro avivamento. Recebi o conselho do meu pastor Augusto uma vez. Você vai inaugurar sua igreja, pastor Sadat, não foi, pastor? Não coloque movimento na igreja. Porque a gente que é pastor, a gente tem discernimento de Deus. Porque o movimento não gera avivamento. Olhe para o seu amigo: o movimento não gera avivamento. Agora diga: o avivamento gera o movimento. Eu estou aqui, você está aí, mas Deus está movimentando tua vida. Quem crê nessa palavra, dá 3 glórias para o inferno ouvir agora.